Tô tentando compartilhar, mas não foi ainda. Ah, acho que agora foi. Você tá enxergando a tela, Ardito? Mas não tá enxergando o Tô me slide vendo. ainda, né? Eu tô me vendo aqui na Tá te tela grande. vendo, né? Agora sim. Mas coloca no, Deixa eu ver. modo. Isso. Foi? Não. Acho Foi. que Só não, que né? Tá com a tela dividida, né? Espera aí que eu já tá. vou resolver isso. Espera aí. Vou colocar. Vou só tirar minha outra tela. Espera aí. Deixa eu só tirar minha outra tela aqui, que eu tô com duas. Uhum. Agora Tá sim. aparecendo agora? Agora tá bom. Tá bom. Deixa eu só dar um hide nisso aqui.
Bom dia, pessoal. Muito obrigado para os que já estão aqui na nossa sala. Vamos aguardar mais 2 minutos, porque tem alguns eventos em paralelo acontecendo e assim acreditamos que em mais 2 minutos a gente tenha algumas pessoas mais. Então, começamos às 10h12. Muito obrigado. Bom dia a todos novamente. Muito obrigado aos que estão aqui presentes. Sabemos que tem vários eventos acontecendo no mesmo momento e tê-los aqui conosco, com certeza, é um motivo de orgulho. Muito obrigado. Bem, a ideia hoje nós falamos sobre o tema impactos das mudanças climáticas nas demonstrações financeiras. Ontem nós tivemos uma conversa, talvez alguns de vocês tenham participado do tema ESG para dados não financeiros, né? Companhias que estão preparando informações ou que planejam preparar suas informações respondendo às questões de temas ESG para preparação de informações não financeiras. E hoje nós vamos trabalhar, o Leandro Ardito, que eu irei apresentar em breve, estaremos falando sobre questões relacionadas às questões climáticas e impactos nas demonstrações financeiras. Leandro, obrigado pela presença e pela participação do evento, obrigado por compartilhar seu conhecimento. O Leandro ele é sócio da prática de IFRS da PwC Brasil, ele é membro do Global Accounting Consulting Service, que é o grupo da PwC que trata das IFRS, tem 30 anos de experiência em auditoria, é o sócio líder de responsabilidade corporativa da PwC e também é membro do Comitê de Governança do Pacto Global da ONU no Brasil. Ou seja, o currículo dele, com certeza, nos traz aí bastante conteúdo para a nossa discussão de hoje. E aí, Leandro, obrigado. Eu começo, antes de passar a palavra para você, e incentivando aos nossos participantes que façam comentários, utilize o chat. Priscila e eu vamos estar monitorando o chat. Já coloco uma questão para você e você avalia quando responder, que é uma questão simples. As empresas, hoje em dia, estão buscando neutralizar o crédito de carbono. Minha pergunta para você é, a companhia deve contabilizar esse crédito de carbono? Fica aí para você fazer a reflexão. Leandro, obrigado, bom dia, boa apresentação. Bom dia, obrigado, Postal, obrigado a todos. Acho que você aumentou muito a expectativa do pessoal quanto ao meu conhecimento. Queria deixar bem claro que eu sou líder da área técnica de IFRS da PwC aqui no Brasil, então minha especialidade é IFRS, não é ESG. Eu tenho também a liderança da área de responsabilidade corporativa, mas é o que a gente faz internamente com relação a temas de ESG. Então, eu não sou um consultor de ESG. Então, a ideia aqui é contextualizar um pouco, né, do que significa, ou do que significam todas as iniciativas que estão sendo feitas
globalmente em torno dessa temática, né? E é bem mais amplo do que a gente imagina, não é só, quando a gente fala de ESG, por exemplo, e eu vou falar sobre isso, não é só mudança climática ou mudanças climáticas, tem muito mais coisa envolvida. E contextualizar, então, né, o que está acontecendo no mundo e como é que isso pode impactar demonstrações financeiras. Antes da gente entrar no tema, como o Postal falou, eu já estou na PwC há bastante tempo, eu acho que a gente tem um mix aqui de audiência, né? Tem estudantes, tem gente que já está no mercado, tem professores e tudo mais. Mas, por exemplo, eu me formei em 1994 em Ciências Contábeis. Então, eu peguei o que a gente chama hoje em dia do que era a contabilidade antes de IFRS e CPC aqui no Brasil e depois. Então, antes, a gente tinha... quem passou por isso, quem viveu essa transformação, a gente era muito mais focado, os contadores, os auditores, nas formas, né? Na forma dos contratos, na forma das operações para contabilizar. E depois que a gente implementou aqui no Brasil o IFRS através dos CPCs, a gente teve que dar muito mais foco à substância econômica, à essência econômica das transações, para poder enquadrar na norma que se aplicava à transação, para daí fazer a adequação das demonstrações financeiras. Então, por exemplo, antigamente uma empresa comprava outra, aí chegava lá o diretor-presidente, o diretor financeiro, depois de tudo já feito, jogava o contrato de aquisição na mesa do contador e mandava o contador contabilizar. Ele pegava o patrimônio líquido histórico, pela diferença do que foi pago, tudo era ágil, né? Depois que a gente implementou CPC e FRS, não dá mais para fazer isso. A gente não faz mais isso, né? Porque é impossível contabilizar IFRS 3 e CPC 15 sem conhecer tudo que foi discutido na transação. Por que eu fui de um lado, por que eu fui do outro, o que é fair value disso, daquilo, quais são os intangíveis. Então, a gente tem que conhecer muito. E aí, o contador, apesar do tema de ESG, os profissionais que trabalham na área de contabilidade ou de demonstrações financeiras, tem que ter um contexto geral, tem que estar acompanhando o que está acontecendo para saber quando pode ter impacto, né? Então, a gente vai passar um pouco disso daí. Vamos lá, Pri, próximo slide. Então, apesar do nome da apresentação ser as mudanças climáticas e os impactos das demonstrações financeiras, aqui na agenda a gente tem no último item os impactos nas demonstrações financeiras. Então, primeiro eu vou fazer uma introdução, né, dos temas, vamos falar dos frameworks existentes hoje para divulgação dos temas de ESG, que envolvem as mudanças climáticas, iniciativas da IFRS Foundation, né, que monitora o IASB, que constitui o IASB, e os impactos nas demonstrações financeiras. Vamos lá. Pode colocar lá. Então, o que é esse tema ESG, né? Que se fala muito ESG ou ESG, né? O que é isso? De onde surgiu isso? Isso é novo? Tem se falado muito nisso atualmente? Na verdade, é um tema que surgiu de uma publicação da ONU, lá de 2005, que chamava Who Cares Wins, né? Quem se preocupa vence, e buscava dar um foco, e é muito mais voltado para instituições financeiras, ou escrito por membros de instituições financeiras relevantes, que era para dar um foco na conexão do mercado de capitais com o mundo que estava em profunda mudança, passando por mudanças relevantes, né? E qual é a resposta que o mercado financeiro, os provedores de capital, né, de fundos, a resposta que estava sendo dada a essas novas exigências que vinham pela frente. Então, nós estamos falando de uma coisa aí de 16 anos de existência, não é tão nova, mas está cada vez mais em foco, e a gente vai explicar um pouco por quê. Esse documento é conhecido como um call to action, né, o chamada para ação, aos vários participantes do mercado em relação a temas ambientais, sociais e governamentais. Então, daí que vem a sigla ESG, ambientais, sociais e de governança. A gente vai falar um pouquinho. Então, o que tem nesse documento, né? Que os analistas e provedores de fundo devem desenvolver modelos e ferramentas que incorporem temas de fatores de ESG nas análises, recomendações de investimento, liberação de capital. Também fala dos conselhos e dos boards de instituições financeiras assumindo um compromisso muito mais robusto e concreto, né, com relação à consideração dos temas de ESG nas decisões de projeto de investimento. Aí, quando eu falo de liberação de capital de fundo para investimento que tem responsabilidade com os temas de ESG, que são esses 3 pilares que a gente vai falar no próximo slide.
Por outro lado, as empresas, para conseguirem estar adequadas, também precisam implementar políticas de ESG, divulgar informações para que os usuários das informações, a gente não chegou em demonstrações financeiras ainda, tá? Os usuários das informações são divulgadas, consigam entender o que é que está acontecendo, tenham informação relevante para suas tomadas de decisão. Então, nós não estamos falando de performance financeira, nós estamos falando de outros temas que, por enquanto, estão fora das demonstrações financeiras. E os investidores devem demandar a implementação e divulgação das principais políticas ESG. Quais são os valores da empresa? Quais são os compromissos da empresa? Qual é o impacto que ela está causando, não somente nas demonstrações financeiras, não somente no lucro, não somente no dividendo, mas em toda a sociedade, né? E reguladores e bolsas de valores devem desenvolver frameworks e critérios que suportem a implementação e a divulgação dos termos de ESG. Então, é um papel relevante dos reguladores e das bolsas. Vamos lá. Então, apesar da gente falar de mudança climática especificamente, que seria a sigla E ou E, né, do ESG, do ESG, então ESG é environmental, ou ambiental, social, ou social, o S, né, e o G é governance ou governança, ESG. Então, mudança climática está dentro do environmental, né, dentro do ambiental. Então, ESG se refere aos 3 fatores centrais na medição da sustentabilidade, e aí sustentabilidade do ponto de vista de impacto social, de impacto ambiental, de governança e tudo mais, e não especificamente sustentabilidade ou going concern financeiro. De uma hora eles vão se cruzar. Então, essa que é a importância dessa conversa que a gente está tendo e de como a gente vai falar sobre isso nas demonstrações financeiras. Mas aqui, os 3 fatores centrais na medição de sustentabilidade, impacto social de uma empresa ou negócio. Então, esses critérios ajudam a determinar melhor a geração de valor da organização e o impacto por ela gerado, novamente, não somente a parte financeira. Tem algo mais aqui, né? As empresas não estão sozinhas no mundo, nós não estamos sozinhos no mundo. O que a gente faz tem impacto em outras pessoas, no meio ambiente, no nosso vizinho. Então, tem consequências, né? Os aspectos fundamentais de ESG. Expectativa da sociedade em relação à empresa são crescentes, cada vez mais tem foco nos eventos de mudanças climáticas, desigualdade social. Definição de ESG requer discussão ampla em todas as partes interessadas. Prática de ESG deve ser relacionada com o propósito e com a estratégia de uma organização, ou seja, você tem que ter a prática, não só o discurso. E ESG é uma jornada longa, muito séria, e deve evitar buscar atalhos ou ganhos rápidos. Alguns comentários aqui, né? Por que mudança climática tem ganho cada vez mais foco? Por que ela e também é parte do foco foco principal, talvez, quando a gente fala de relação com demonstração financeira, né, que é o que a gente vai falar aqui, dessa palestra aqui, dessa conversa que a gente está tendo. O Acordo de Paris, que foi um acordo estabelecido entre as principais economias do mundo, como se fosse uma substituição, uma consequência do protocolo de Kyoto que existia lá nos anos 90, com base em estudos, tem um comprometimento do Acordo de Paris. Esse comprometimento é o quê? Tentar implementar iniciativas globalmente para evitar que a temperatura média do planeta aumente entre mais de 1,5% a 2%, em comparação com o período pré-industrial da Terra. Porque se isso acontecer, se a temperatura média do planeta aumentar mais do que isso, as consequências são catastróficas, podem ser catastróficas e irreversíveis. Por exemplo, pode ter desaparecimento, a morte dos corais dos mares. E aí você vem toda uma reação em cadeia com consequências catastróficas. Os peixinhos se alimentam dos corais, ou dos plânctons, dos organismos que vivem ali. Se eles não têm o que comer, eles morrem. E aí por aí vai, você vai aumentando a cadeia, tem impactos enfim, que você começa não tem controle e você não consegue corrigir depois. Então, é importante que isso seja... E a base desse estudo de 1,5% a 2% de aumento médio na temperatura global da Terra em relação ao período pré-industrial, isso é tudo feito com base em estudos científicos. Como eu sou contador, eu não tenho muito como agregar com relação a isso, mas esse é o fato. Então,
claro que quando a gente fala de social, né, fome, é urgente. Quem tem fome tem pressa, tem urgência. Claro, quando a gente fala de governança, também é super importante, mas o foco tem sido, nesse momento, porque as outras consequências importantes ou perigosas que podem ter nos demais pilares, se não cuidarmos, né, todos somos participantes, se não cuidarmos da parte de mudanças climáticas, elas vão se agravar, podem se agravar consideravelmente. E outro comentário a fazer aqui é o seguinte: esse último bullet, né? ESG é uma jornada, deve-se evitar buscar atalhos ou ganhos rápidos. A PwC, eu sei porque essa é a parte que eu faço aqui, né, da parte da responsabilidade corporativa, a gente globalmente tem um comprometimento de ser net zero até 2030. O que é net zero? Net zero é a gente ter, primeiro, fazer uma redução de pelo menos 50% das nossas emissões. Aí você fala, pô, mas vocês são prestadores de serviço, né? Vocês emitem o quê? Mas 85% das nossas emissões vêm de viagens aéreas. Então, com a pandemia, a gente conseguiu perceber que, usando a tecnologia, a gente pode fazer reuniões com pessoas de outros países do mundo sem ter que perder uma semana viajando para Londres para fazer uma reunião de 2 dias. E com isso a gente consegue fazer uma redução significativa nas nossas emissões. Então, nós vamos implementar também utilização de energia limpa e energia renovável em todos os escritórios do mundo. Então, tem todo um plano grande para ser feito até 2030. Então, nós que somos uma empresa prestadora de serviço, vamos demorar cerca de 10 anos para conseguir chegar onde a gente quer para ser net zero. Né? Isso significa o quê? Reduzir em 50% as nossas emissões, e para aquilo que a gente não conseguir reduzir, a gente vai adquirir créditos de carbono, que na verdade significa você investir em projetos de descarbonização ou remoção de carbono da atmosfera, que na verdade se refere a reflorestamento. Né? Então, uma empresa como a gente, de prestação de serviço, que não tem indústria, que não emite, teoricamente, gás de efeito estufa na sua geração de negócio, demorar cerca de 10 anos para conseguir fazer isso. A gente tem visto empresas altamente emissoras, que têm parques industriais enormes, super relevantes, dizendo que já são net zero. Net zero não é sair comprando crédito de carbono, como o Postal falou. Comprar crédito de carbono é para compensar aquilo que você não consegue reduzir. E se todo mundo no planeta resolver sair comprando crédito de carbono, a gente vai precisar de uns 4 planetas para conseguir reflorestar tudo e compensar tudo que todo mundo emite. Então, a primeira coisa a fazer é um plano sério, organizado, de curto, médio e longo prazo, com etapas a serem feitas, para conseguir, primeiro, reduzir o que você consegue reduzir. E depois compensar aquilo que você não consegue reduzir. Porque senão fica só no blá, 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 fica só na conversa. Eu continuo fazendo tudo igual, não muda absolutamente nada, e eu pago alguém para descarbonizar para mim. Isso não parece, usando aqui a palavra, né? Isso não parece sustentável, isso não parece legítimo. Né? Então, esse é o comentário sobre esse último bullet aqui do atalho. Vamos lá, Pri? E por que ESG é importante? Cada vez mais a gente está vendo investidores, reguladores, mídia, buscando informações, se preocupando com consequências, decidindo sobre investir ou não, decidindo sobre liberar recursos ou não para as empresas, com base no que ela tem de compromisso, e não só de compromisso, mas também de prática, né? Não só discurso, mas prática, relacionada aos temas de ESG. Então, quem não está preocupado com isso hoje, deveria estar, porque senão, no curto prazo ou no médio prazo, já não vai ter muito espaço nos negócios que a gente tem visto por aqui. Vamos lá. Bom, como a gente mostrou ali, investidores estão incorporando cada vez mais aspectos de ESG na tomada de decisão sobre investimento, porque eles entendem que são fatores que contribuem para a projeção de risco e de retornos mais confiáveis no longo prazo. Ou seja, não estamos falando somente de dividendos, nós estamos falando de uma amarração entre o que é o meu retorno financeiro e quanto eu estou disposto a deixar de receber de dividendo ou ter que investir mais
em função dos valores, dos propósitos da parte dos elementos de ESG de uma companhia. Então, e as gerações que estão chegando, né, eu tenho um filho de 20 anos, as gerações novas são muito mais vinculadas a princípios e valores do que antigamente a gente via. Antigamente, bônus, por exemplo, de diretores, somente vinculado à geração de resultado. A gente tem visto cada vez mais o elemento de ESG ser implementado como um dos critérios para se pagar bônus de diretoria das empresas. Então, isso passa também pelas decisões de investimento, atração de investidores, e isso vai ser cada vez maior e vai ser muito rápido. Vai ser cada vez mais rápido. A gente tem visto como a tecnologia tem avançado, como as inovações, a velocidade das inovações nos últimos 5 anos serão mais rápidas, e essa parte também de ESG e das exigências serão cada vez mais rápidas, velozes e maiores. Segundo pesquisa nossa da PwC com investidores que administram cerca de 8 trilhões em ativos, 8 trilhões de dólares de ativo, mais de 80% disseram que aspectos ESG são muito importantes ou importantes. Então, os outros 20% ou ainda não acordaram ou não entenderam o que está acontecendo. Eu vi um filme uma vez, eu já contei essa história para o Postal, eu vi um filme uma vez, o cara, era um filme do Kevin Costner, eu não me lembro o nome do filme, que ele jogava beisebol e ele ia fazer um grande feito lá, ele ia bater o recorde histórico lá de arremessadas e não sei o quê, e tinha ganho de todos os rebatedores, não entendo nada de beisebol, mas assim, tinha ganho de todos os rebatedores até o momento, e aí tiraram um cara mais experiente e colocaram um garotão lá que estava subindo do sub-20 lá, do juvenil, não sei como é que chama, e o garoto entra lá todo animadão, aí o narrador fala assim, ó, se tá todo mundo desesperado e você tá tranquilo, é que você ainda não entendeu o que está acontecendo. Então, você tem 80% dos investidores que administram quase 8 trilhões de dólares em ativos, achando que é importante ter termos ESG, acho que os 20% ainda não entenderam o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa entender. Quem trabalha com isso precisa entender. Quem trabalha nas empresas precisa entender. Porque se não entender, logo ou nós ou as empresas estaremos fora do mercado. Então, essa é a nossa realidade. Até acho, Ardito, que no final as novas gerações, você falou de ter um filho em 20 anos, a minha filha tem 23 anos, trabalha no banco, é impressionante o processo de push que está acontecendo, ou seja, essas pessoas estão empurrando as organizações, quantas delas não tiveram que mudar a sua visão, a maneira de contratar pessoas e tudo mais, para justamente endereçar essa questão, não só porque tem uma prática e um objetivo interno, mas como também tem sentido que isso é alguma coisa que nasce de dentro para fora, né? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Próximo slide. Então, onde tem essas pressões por informações? Da onde vêm essas pressões? Muito mais ou muito além do que aquilo que está nas demonstrações financeiras. Avaliação de risco, risco social, risco ambiental, modelo de negócio. A organização tem que ter um processo formal, de novo, tem que ter amarração da prática com o discurso e tem que ter uma divulgação importante. Oportunidades. ESG também, além do compromisso, né, da seriedade, da dificuldade que tem, às vezes, de fazer essa implementação, ela também cria muita oportunidade para a criação de valor. Aproveitar as oportunidades nesse momento, e que está cada vez... Porque, assim, uma hora vai ter escassez de gente com conhecimento para fazer esse tipo de coisa. Então, quem correr antes, quem sair na frente, vai ter mais oportunidades, tanto de ter gente boa fazendo isso, tanto como de atrair também investimentos de terceiros. Porque uma hora que está todo mundo já colocado, você não tem mais diferencial. Então, é importante ter seriedade e antecipação aqui. Impactos, né? As partes que se interessam por isso e que podem ser impactadas estão cada vez mais exigentes no que diz respeito às informações, né? Sobre os impactos socioambientais, sobre as tomadas de decisões, sobre projetos futuros, sobre o que já foi feito, sobre o que é feito. Por exemplo, dizer hoje que você já é net zero sem ter um plano formal, um plano de longo prazo, mostrando tudo. Falar, o papel aceita qualquer coisa, né? Mas as pessoas não compram mais essas ideias vazias. Então,
os impactos internos e externos são cada vez maiores. E aspectos regulatórios. A gente vê cada vez mais os reguladores exigindo informações. Por exemplo, a CVM tem a instrução 14, que já requer que, assim, companhias abertas, quando emitirem ou fizerem alguma apresentação de relato integrado, não é obrigado a fazer, mas quando fizer, precisa ter um auditor independente fazendo um trabalho de asseguração. A SEC já tem, lá nos Estados Unidos, já tem se movimentado bastante com relação a discutir com os players de mercado o que ela pode melhorar em relação às exigências que ela já tinha anteriormente com relação a esse tipo de divulgações. Lá no UK, no Reino Unido, existe uma exigência do regulador que vai ser colocada para funcionar, eu acho que já a partir deste ano, se não me engano, das empresas que estão no índice daquele FTSE 350, que são as 350 maiores empresas de capital aberto lá no Reino Unido, o auditor vai ter que colocar no seu relatório de auditoria quais procedimentos ele fez em relação aos temas de ESG. Isso significa que para o auditor falar isso, provavelmente a companhia vai ter que fazer uma divulgação dentro das demonstrações financeiras. Então, olha só, a gente já está vendo coisas relevantes partindo do regulador. Isso vai ser cada vez mais a prática. Vamos lá. Então, exemplos de tópicos de ESG, acho que eu não vou me... A gente tem até as 11, Postal, é isso? 11h10. Tá, então eu vou passar bem rápido nesse aqui para a gente conseguir chegar lá no tema das emoções financeiras. Então, temas ambientais, mudanças climáticas, produtos sustentáveis, emissão de gases de efeito estufa, redução de geração de resíduos tóxicos, né? Utilização de recursos hídricos e energéticos, energia limpa, renovável, gestão sobre risco passivo ambiental, economia circular, reciclagem, desempenho ambiental de fornecedores. Isso é outra coisa. No nosso plano de Net Zero também a gente tem a interação com os nossos fornecedores para que os fornecedores também caminhem no sentido de fazer a redução das suas emissões de gases de efeito estufa em 50%. Então, isso vai ter impacto quando eu falar na demonstração financeira, quando os nossos fornecedores, não os fornecedores, né? Mas, por exemplo, no nosso caso, nós somos clientes desses fornecedores, obviamente. Se nós trocarmos os fornecedores porque eles não se adequam às nossas exigências, a consequência para ele vai ter consequência em demonstração financeira. Ele pode ter impairment, pode ter outras coisas, pode ter problema de continuidade. Então, nós vamos falar isso nas demonstrações. Mas essa é a amarração que eu vou fazer. Temas sociais, saúde e segurança no ambiente de trabalho, ou seja, social não é só para fora, é para dentro também. Como é que eu trato meus profissionais? Né? Tem para fora também. Qual é a participação que eu tenho na sociedade? O pessoal passando fome na pandemia. Gente, a gente tem que interagir com o mundo, né? A gente não está fechado dentro da nossa... Apesar de isolamento social, né? A gente está fechado na nossa casa fisicamente, mas a gente interage com o mundo. A gente tem que estar preocupado com o que está acontecendo. Tem que ter participação. Né? Isso faz parte dos valores de uma empresa. Respeito aos direitos humanos, privacidade e segurança de dados, cada vez mais exigência também de LGPD e tudo mais, diversidade e inclusão, isso é parte do social, e diversidade e inclusão é o mínimo, o respeito pelas pessoas, ninguém tem nada a ver com a decisão que a pessoa faz de fazer o quê, ou aquilo, ou o que mais, né? Ou pode ser idade, diversidade e inclusão relacionada às mulheres, é um absurdo ter diferenciação de valorização de profissional em termos de salário e remuneração de mulheres e homens, não tem nada a ver. Né? Já passou do tempo disso ser não deveria nem ser um tema, mas ainda é. Então é importante que seja feita a inclusão. E a diversidade é importante porque se eu tiver vários Leandros Arditos pensando como eu, fazendo a mesma coisa, nós vamos falir a empresa, porque eu preciso de gente diferente pensando coisa diferente, né? Gerações diferentes. Né? A gente teve recentemente algumas personalidades aí que não tem nada a ver com o ambiente empresarial, sendo convidados para fazer parte de conselhos de algumas empresas aí, não foi só uma. Eles falam assim, mas o que essa pessoa vai fazer no conselho de administração dessa determinada empresa? Eu não entendi nada disso. O seguinte, ela vai trazer ideias que os consumidores, que os clientes dessas empresas, como eles veem a empresa, o que eles estão esperando, que quem está lá, vou fazer 50 anos, outras pessoas mais velhas do que eu, com muita experiência em contabilidade, talvez financeira, não sei, não vai conseguir visualizar o que esse novo pessoal jovem
vinculado com outros valores, espera. Então, isso também é diversidade e inclusão, né? Respeito ao consumidor, qualidade, segurança de produtos, tudo mais. Temas de governança. Temas de governança está a ver com a forma como as decisões são tomadas na empresa. Tem um controlador que, independente da vontade de todos, define as coisas, né? Existe sim uma forma de as pessoas serem ouvidas, os tomadores de decisões, os investidores, os acionistas, enfim, há discussões sobre planos de negócio, sobre orçamentos, como é que funciona isso? Isso é parte da governança. Compensação dos executivos, como eu falei, não só vinculada ao aspecto financeiro, mas também aspectos de ESG. Políticas de integridade e anticorrupção. Integridade e ética nos negócios não tem valor, não tem materialidade. Ou é ou não é, ou grávida, ou está grávida ou não está grávida, não dá para dizer que é mais ou menos. Então, administração de risco, administração de crise. Então, os temas são super complexos. De novo, a gente está falando aqui, o foco aqui vai ser a mudança climática, porque é a discussão que está acontecendo no momento que já deveria estar, de alguma forma, pelo menos, sendo avaliada se tem impacto nas demonstrações financeiras. Vamos lá. Frameworks existentes. Então, olha só a diversidade de frameworks existentes que tem para você reportar temas de ESG. E aí pode estar num relato integrado, num relatório de sustentabilidade, pode estar no relatório da administração. Ainda nós não estamos falando de demonstração financeira. Então, existem vários frameworks que tratam de aspectos diferentes. Aqui, na última coluna, abrangência ESG, eles estão colocando a sigla. Qual é o foco de cada framework? E aí, olhem especificamente o terceiro aqui, que é esse TCFD, que é esse que o IASB está tomando como... IASB não, a IFRS Foundation está tomando como base para desenvolver a sua iniciativa da implementação do novo board para trabalhar, primeiramente, com mudanças climáticas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Como eu disse, eu não sou especialista em ESG, eu não consigo dar mais informações sobre esses frameworks. Talvez até vocês que estejam assistindo conheçam mais do que eu, mas aqui é só para mostrar que existe uma diversidade de frameworks, né? Então, você pode ter apresentações, divulgações ou informações diferentes, às vezes elas perdem a comparação, mesmo uma empresa, duas empresas no mesmo indústria, né? Às vezes não tem tanta comparabilidade em função das escolhas dos frameworks. Vamos lá. Então, como eu falei, pode estar dentro do relatório anual, pode estar no relatório de sustentabilidade, pode estar no relato integrado. Então, existem diversas formas de fazer esse report. Então, nós estamos falando, ainda não estamos falando de demonstração financeira. Vamos lá. Quais as iniciativas da IFRS Foundation? Então, essa aqui é a estrutura da IFRS Foundation. Você tem um Monitoring Board lá em cima. Lá em cima a gente tem o Marcelo Barbosa da CVM como parte do Monitoring Board. Depois você tem o IFRS Foundation, você tem os trustees. O Alexandre Broedel está aí. Aí você tem o IASB, o tal Tadeu, que o Amaro já esteve lá. O IFRIC, que tem a Renata da Azul. E você tem o IFRS Advisory Council, que está o professor Eduardo Flores. No ASAF, eu não sei se o Idésio Coelho está lá do CFC, mas enfim. Essa é a estrutura que a gente tem. Essa é a estrutura que a gente tem hoje em dia do IASB. Então, quando vocês olham aqui, o IASB, que emite as normas internacionais de contabilidades, a IFRS, tem toda uma estrutura por trás, pelo lado, por cima, enfim, que faz parte do que é hoje, né, a IFRS Foundation, para a gente ter as normas internacionais de report financeiro, de contabilidade. Então, a ideia do IASB é formar um outro board. A ideia do IASB não, perdão, falei errado. A ideia do IFRS Foundation é criar um outro board que seja irmão, por exemplo, do IASB, para emitir normas relacionadas a temas de ESG. E o foco primário, ou foco primeiro ou mais urgente, seriam respostas para os temas de mudança climática. Vamos lá, próximo slide. Esse slide ele é dinâmico, ele vai mudando a cada dia. Por exemplo, teve um exposure draft que estava em aberto até ontem para receber
comentários lá na IFRS Foundation sobre mudanças na forma de constituição dos órgãos para que eles possam criar esse órgão de sustentabilidade. Então, as principais iniciativas da IFRS Foundation, em 2020, eles emitiram consulta pública sobre a contribuição deles com a emissão, a potencial contribuição deles, né, com temas relacionados a normas de relatório de sustentabilidade, prioridade de mudanças climáticas, como eu falei, né, vinculado ao que eu falei no início, do Acordo de Paris, da limitação do aumento médio da temperatura da Terra, consideração do uso daquele framework que eu mostrei no outro slide, né, TCFD, como ponto de partida para desenvolvimento de normas globais de sustentabilidade, criação de um novo board, como eu disse, que seria meio que irmão do IASB, para a emissão das normas internacionais de sustentabilidade, trazendo mais transparência e comparabilidade, menos complexidade e foco no valor da empresa. Ou seja, geração de valor relacionado a temas de sustentabilidade, que é um pouco diferente do lucro e geração de dividendo. E as duas coisas, elas vão caminhar cada vez mais juntas na tomada de decisão de investidores, de bancos e tudo mais. Expectativa de que a decisão sobre esse novo board seja finalizada até novembro de 2021 agora, quando vai ter, ou antes, ou seja anunciado próximo ali, da COP26 da ONU, que vai ser a reunião global sobre mudanças climáticas da ONU, que vai acontecer em Glasgow, na Escócia, esse ano. E aí, novos documentos de atualização do projeto são publicados pelo grupo de trabalho durante esse ano. A gente vai acompanhando, tem bastante coisa acontecendo, várias discussões e tudo mais. Então, por isso que eu disse que esse slide ele é dinâmico. Mas, enfim, isso é que o IASB a IFRS Foundation tem feito com relação a isso. Lá? Pronto. Chegamos agora nos impactos nas demonstrações financeiras. E não tem aquele tema que você perguntou, mas depois a gente tenta falar um pouquinho, Postal. Vamos lá. Bom, impactos nas demonstrações financeiras. Quem teve curiosidade ou oportunidade de ver, um dos IASB Board Members, Nick Anderson, ele escreveu 2 artigos, pelo menos, que falam sobre esses temas. As divulgações de informações relevantes para o entendimento das demonstrações financeiras relacionadas às mudanças climáticas. Isso em 2019 e 2020. Ele tem 2 artigos relacionados a isso, são muito interessantes, vale a pena pesquisar e dar uma lida. E fala também sobre os impactos na contabilização já. Esse é o tema que a gente trouxe para falar, que é o último slide aqui, que é um slide, mas para chegar aqui a gente precisa contextualizar. Então ele fala também dos potenciais impactos que já deveriam estar sendo considerados, pelo menos nas divulgações, e nas estimativas principais de algumas áreas. Tem muito mais do que isso, mas a gente resumiu aqui. Então, o IAS1, que é o CPC 26, requer divulgação de informações relevantes para o entendimento das demonstrações financeiras. Ok? Isso aí todo mundo já sabe. Efeitos materiais de mudanças climáticas, quando necessários para o entendimento das demonstrações financeiras, deveriam estar sendo divulgados. Quais são? A gente vai falar. Então, em determinadas situações, divulgar informações qualitativas sobre potenciais riscos relacionados às mudanças climáticas, que esses riscos podem trazer para os negócios, seus ativos, seus passivos, seus resultados, podem ser mais relevantes do que os montantes que estão contabilizados, divulgados e apresentados nas demonstrações financeiras. Porque a fotografia do balanço é uma fotografia que já passou, de uma data que já passou. O que pode acontecer para frente que vai impactar aquilo que está ali? Talvez ainda não seja o momento de contabilizar, mas existe risco potencial. Talvez seja o momento de contabilizar alguma coisa. Será que eu já estou considerando? Então, essa é a discussão de hoje, né? E aí, lembra que eu comentei que a gente está fazendo um trabalho também com os nossos fornecedores para que eles reduzam as suas emissões? Isso a gente tem visto nos nossos clientes também. Os nossos clientes cada vez mais exigem que a gente se enquadre em critérios específicos de temas de ESG. Reguladores têm feito isso, países, governos têm feito isso. Então, dependendo das leis, né, ou das exigências de um determinado país, se você exporta para aquele determinado país e você não se enquadra nas exigências relacionadas a esses temas, principalmente de mudança climática ou outros de ESG, em algum momento você vai ser proibido de transacionar com aquela empresa, com aquele país. Você pode perder um cliente relevante. Você pode afetar materialmente as suas atividades, os seus ativos. Então, eu estou começando a dar dica do que é
né, do que é o tema aqui para a gente conversar. Então, novas exigências têm sido estabelecidas por empresas, seus clientes, seus fornecedores, governos e reguladores como resposta aos efeitos das mudanças climáticas. IFRS e CPC, voltando mesmo IAS 1 e CPC 20, requerem divulgações sobre estimativas e julgamentos críticos e os riscos de alterações nessas premissas poderem impactar materialmente as demonstrações financeiras. Aí a gente chega nos impactos nas demonstrações financeiras. Aonde eu tenho potenciais efeitos de estimativas que eu já deveria estar pelo menos pensando se não poderia ter impacto, né, relacionado aos efeitos de mudanças climáticas e relacionado às novas iniciativas de governos, reguladores, clientes, enfim, o ambiente onde eu tenho minhas transações, né, como resultado dessas novas exigências, onde é que eu poderia ter impacto? Por exemplo, estoque. Estoque ele tá contabilizado, mensurado a custo, ou pelo seu valor de realização, quando esse for menor do valor de custo. Se eu não consigo mais realizar o estoque do custo que eu incorri para formá-lo, porque eu não consigo vender para os clientes que eu vendia antes, porque eles têm exigências de temas de mudança climática ou outros de ESG, que eu não consigo cumprir e ele me exclui, eu tenho um problema de realização dos meus estoques. Se eu não conseguir vender para outro pelo mesmo valor. Então, poderia ter impairment no meu estoque. Certo? Imposto de renda diferido e contribuição social diferido ativo. Imposto de renda diferido ativo e contribuição social, impostos sobre a renda diferidos ativos, né, relacionados a prejuízos fiscais, base negativa de contribuição ou diferenças temporárias, eles estão vinculados ou à reversão das diferenças temporárias ou à geração de lucro tributável futuro contra o qual eu posso realizar. Se eu não consigo vender, porque eu não me adequo à regulamentação de um país, alguma lei, alguma determinação de um cliente, e eu tenho um efeito negativo potencial nos meus resultados futuros, a minha geração futura de lucro tributável também vai diminuir. E, portanto, a minha possibilidade de realização do imposto de renda diferido ativo também cai. Então, aquele valor que seria de provável realização passa a ser menor. E aí eu tenho que provavelmente, desculpa a redundância, mas potencialmente eu tenho que reduzir o valor do ativo que eu tenho lá. Então, eu posso ter um problema também aí. Ativo imobilizado e intangível. Se eu não consigo vender, se eu não consigo realizar, se eu não consigo pagar o investimento que eu fiz em ativo imobilizado e intangível, o que eu tenho? Potencial impairment. Então, aí, claro, vai fazer aquela análise do value in use, do fair value less cost to disposal e tudo mais, mas enfim, pode ter um trigger de impairment aqui em relação, em função de não ter mais a possibilidade de geração de resultado futuro para pagar o investimento que eu fiz no ativo. Então, é um potencial. Outra coisa, eu posso ter a necessidade de desenvolver uma nova tecnologia para poder me adequar às novas exigências. Uma nova tecnologia significa que a anterior estava fora, eu vou ter que baixar aquele não serve mais. De novo, estou falando de impairment. Então, a vida útil do ativo, será que ela se mantém? Será que eu não tenho uma vida útil menor, porque uma determinada lei vai entrar em vigor e eu vou ter que, eventualmente, readequar meus ativos, desfazer, enfim. Tem várias coisas aqui que podem impactar ativo imobilizado e intangível, esses ativos de longo prazo. Provisões. Eu posso ter contratos que tinham antes, né, já firmados, que eram lucrativos, podem se tornar contratos onerosos. Eu posso ter que pagar multas em função de descumprimento de exigências legais, ambientais, né, e tudo mais. Então, eu posso ter feito de provisões. Então, vejam, a gente falou o tempo inteiro de divulgação de temas de ESG, a gente falou do que o mercado está fazendo, do que está acontecendo no mundo, as exigências estão cada vez maiores, e tudo isso, embora a gente não tenha visto muita movimentação das empresas, divulgações com relação a esses temas dos impactos nas estimativas, divulgação nas demonstrações financeiras, e principalmente a gente não tem visto análise específica com relação a impacto nos valores registrados e impactos contábeis disso, eles já deveriam, pelo menos, estar sendo monitorados pelas empresas. Então, isso a gente já está um pouco atrasado. Então, é importante que isso seja feito. E aí, não estamos falando não somente de mensuração, mas também de divulgações quando há incerteza e risco de efeitos materiais
nas demonstrações financeiras. Aqui, eu listei 4 itens aqui, 4, 5 itens, mas podem ter muito mais. Eu posso ter, por exemplo, um cliente meu, para quem eu vendo, que não conseguiu se adequar às regulações, regulamentações, leis, tudo mais, exigências dos temas de ESG e está com problema de caixa. Eu tenho impairment do meu contas a receber. Então, tem outras coisas que vão... Pode ter problema em segmento, enfim. Eu acho legal, se vocês tiverem interesse, procurarem esses artigos do Nick Anderson e dar uma lida, porque é muito legal. E fechando a apresentação, só queria lembrar que a gente está falando muito das empresas, dos reguladores, né, dos investidores. No fim das contas, tudo isso são formados por pessoas, somos nós. Então, é responsabilidade de cada um. E aí eu deixo aqui uma reflexão, né? Qual o legado que a gente quer deixar para as próximas gerações? Para os nossos filhos, netos, parentes, enfim. A gente tem que tratar do tema não é um tema que está lá na mesa de alguém, né? Isso começa da nossa casa, da nossa atitude diária, né? Como é que a gente trata as pessoas à nossa volta, como é que a gente trata o meio ambiente. Então, uma reflexão para cada um de nós, para a gente assumir a nossa responsabilidade com relação a isso, observar como é que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, e lembrar que, no fim das contas, empresas, reguladores, investidores são pessoas que dependem uma das outras, interagem, e as atitudes têm consequências. Vamos lá, Pri. A gente publicou essa semana um navegador contábil que fala exatamente desse tema que nós estamos conversando aqui, potenciais impactos em ativos, passivos e divulgações. Se vocês focalizarem esse QR Code aí que está na tela, ele vai levar vocês direto para o site da PwC, onde vocês conseguem baixar essa publicação, que se vocês tiverem interesse, a gente fala um pouco do que a gente conversou aqui, faz referência também aos artigos do Nick Anderson. São 2 páginas, super objetivo, mas traz um pouco do que a gente está conversando aqui hoje com vocês. Vamos lá? Perguntas. Começando pela primeira pergunta do Renato. Mas ali, Ardito, primeiro, obrigado pela explicação, pela riqueza de detalhes. Eu acho que contribuiu demais para a gente ter uma visão não só do que nós temos de uma situação real hoje, como também como olhar isso no contexto das demonstrações financeiras. Queria também, a pergunta ali era uma provocação, por óbvio, aqui na verdade nós não temos uma resposta certa e também tem que levar em consideração uma série de fatos e circunstâncias. A minha maior provocação, e está assim em linha com a questão das provisões ali, é que realmente as empresas começam agora a ter transações diferentes daquelas que elas tinham no passado, né? Uma empresa hoje, por exemplo, que tem uma obrigação, seja por uma decisão interna, ou seja por lei, de retirar embalagens vazias, porque realmente o resíduo sólido é um problema para o meio ambiente, é uma empresa que tem que realmente se organizar do ponto de vista de estrutura e nada acontece do dia para a noite, né? É alguma coisa que tem que ser feita de forma organizada, às vezes não é só uma empresa, mas é uma indústria inteira, e isso acontece. Pneus, por exemplo, é uma indústria que, quando você descarta o pneu velho, né, se isso de fato não tiver um uso, se não tiver um destino apropriado, o risco de contaminação de solo e tudo mais pode acontecer, é gigante. E essas imputações estão nas mãos das empresas, as fabricantes. E aí a pergunta para você, Ardito, nós temos aí as leis, nós temos os regulamentos, os reguladores, e temos também a boa prática e iniciativa da administração. O quanto você acha que a lei tem forçado as empresas a se organizarem e o quanto é uma iniciativa das empresas em atingir os objetivos de ser uma empresa que cumpra com as questões relacionadas à questão social, ambiental e governança? Bom, como eu falei, eu não sou especialista em SG, né, Renato? Sou mais um cara de IFRS, mas vou dizer a minha visão, minha opinião pessoal, não é a opinião da PwC, talvez a gente precisasse de outra pessoa aqui para dar a opinião da firma. Na minha visão, até como eu coloquei aquele slide da reflexão de cada um, acho que é muito mais das empresas terem a seriedade para desenvolver o seu plano de ação, identificar quais são os seus riscos, identificar o que precisa ser feito, estabelecer um comprometimento e fazer do discurso uma prática,
e ter credibilidade quando trouxer isso para o mercado, do que a imposição das leis. Eu acho que, principalmente pelo seguinte, quando você fala de empresas mais globais, que interagem em diversos países, as leis às vezes variam, elas são mais restritas em um lugar, elas são mais flexíveis em outro lugar. Então, eu acho que esperar uma lei para conseguir se adequar, talvez as empresas menores tenham que fazer isso, porque às vezes você não tem recurso para fazer, então a gente tem que olhar a realidade de cada um. Mas quando a gente fala dos grandes players, aqueles que têm impactos maiores nas mudanças climáticas em si, mas também nos outros temas do ESG, de social e governança, eu acho que deveria partir delas, até como uma forma de se manterem no espaço que elas têm hoje e terem abertura para conseguir captar os investimentos que elas precisam, ter acesso a linhas de crédito e tudo mais, eu acho que deveria partir muito mais delas estabelecerem esses procedimentos do que esperar para cumprimento de uma exigência. Mas, enfim, como eu disse, você não consegue... É muito diverso esse mundo, né? Esse ambiente. Então, você tem empresas pequenininhas que, às vezes, você tem meia dúzia de pessoas que fazem tudo, né? Então, e aí também o impacto deles no ambiente também não é esse impacto todo. Claro, você tem que olhar... Por isso que eu falei, a gente tem que... Na nossa casa, o que a gente faz? A gente faz reciclagem do lixo, a gente fecha a torneira da pia quando está escovando os dentes, né? É parte de cada um fazendo um pouquinho. Mas pensando nas grandes organizações, eu acho que deveria partir delas. Aí é importante também mencionar uma outra coisa que você foi falando, eu estou lembrando, por exemplo, indústria de mineração. A indústria de mineração é altamente criticada em função da sua... Né, dos impactos, dos extrativismos, dos impactos no meio ambiente. Agora, vamos pensar uma coisa, tem se falado cada vez mais, por exemplo, na Inglaterra, eu acho que nos próximos anos vão abolir carros com combustível fóssil, vai ser energia elétrica. Como é que a gente vai fazer para botar uma bateria na energia elétrica? Uma bateria suficiente para captar energia elétrica e conseguir fazer o carro ter autonomia para andar? Você precisa de minério, precisa de mineração. Então, é meio incoerente, né, se fazer um discurso desse. Então, não é o que faz, é como faz. Então, a indústria de mineração vai continuar sendo importante. A análise é o que eu preciso fazer para ficar adequado aos padrões mínimos para ter um impacto menor e ter a parte do reflorestamento, ter a parte de preservação e tudo mais. Então, e aí isso tem que ser de cada um. Né? Eu dei o exemplo da mineração, mas tem várias outras também, é o nosso. Né? Assim, eu não tenho fábrica, eu não emito nada. Pô, mas 85% das suas emissões é viagem. Dá para cortar a viagem? Por que você precisa aí, né, ficar... A gente faz um videoconferência, enfim. Acho que parte de cada um essa iniciativa aí para estar cada vez mais inserido e adequado às novas exigências. Legal, Dito. Uma outra questão em relação ao IFRS Foundation. O que eles planejam do ponto de vista de estrutura? Vai ter algum desvio em relação aos gaps ou realmente alguma coisa que possa ser na linha no gap? Eu não sei se você tem essa informação. Talvez até exista essa informação no site deles, mas eu não sei, né? Precisaria pesquisar. Eu acredito que vai ser um pouco dos dois. Eu assisti um dos webinars que eles apresentaram sobre isso, e uma pergunta que apareceu foi, tá bom, vocês vão emitir essas normas e tudo mais, mas e aí? Como é que isso aí vai ser auditável? E a resposta do pessoal do IFRS Foundation que estava apresentando foi o seguinte, olha, tudo que for emitido precisa ser auditável. Então, a gente vai tomar cuidado com relação a isso. Eu tenho a impressão, Postal, que no futuro a gente vai ter alguma coisa meio que um mix das duas coisas dentro de uma única demonstração, quer o nome que seja, financeira, conceitual, sei lá. Vai demorar um pouco para chegar nisso. Então, vai ter um amadurecimento, por exemplo. A Europa fez a transição para a IFRS em 2005, né? 2004 e 2005. Eles demoraram alguns anos para fazer a transição do que era o IAS antes para o IFRS. Aqui a gente foi fazer em 2010. Então, tem sempre uma etapa de maturação. Né? A transição de IAS para IFRS foi grande, mas não foi assim... como é que fala? Não tinha um abismo entre as duas. Tiveram mudanças conceituais relevantes e tiveram mudanças importantes, mas já tinha uma base para isso. Agora vai ser, tá certo, vai partir de um framework
mas eu acho que vai trazer coisas tão diferentes que vai precisar de um tempo de maturação para a gente chegar nisso. Então, acredito que em algum momento eles vão se misturar. A minha percepção é que no primeiro momento vai ser alguma coisa mais não gap, mas posso estar errado. Isso é a minha percepção, a gente precisaria pesquisar. Eu não pesquisei isso no site deles para entender. Mas cada vez mais eles vão, eu acho que cada vez, você vai cada vez mais vai ser cada vez mais difícil dissociar as duas coisas. Eu acho que elas vão começar a caminhar juntas. Concordo. Mas essa é a minha opinião. Não, eu acho que faz muito sentido, até porque, Ardito, eles estão montando justamente uma estrutura em paralelo, separada, para justamente trazer distinção entre aspectos gap e talvez colocar ali aspectos não gap e responder uma série de questões, o próprio relato integrado e uma série de trabalhos de asseguração que hoje são importantes, necessários, para justamente trazer qualidade à informação, transparência. E ter informação auditada hoje em dia é essencial, né? Porque se você começa a colocar informações fora do trabalho, onde a demonstração financeira e o auditor está lá preparando a informação, são informações que ganham, são relevantes, porém não são informações confiáveis. E a confiança é importante, né? É o exemplo que eu dei da empresa dizer hoje que já é net zero, sem ter feito nada. Só deve ter comprado um monte de crédito carbono. Exatamente. Será Por isso que eu não quis. Será que está contabilizado? Não sei. Pois é. É intangível, Priscila, é estoque, é ativo financeiro, tem que analisar. Aonde se encaixa. Priscila, se puder fechar a apresentação aí para que os presentes queiram, de fato, fazer alguma questão em própria voz. De fato, faltam aqui 4 minutos para a gente encerrar o nosso evento, né? E aí, então, fica à disposição aí, nós ficamos à disposição para justamente alguém que queira fazer a pergunta em própria voz, fique à vontade, por favor. Muito bem. Bem, queria mais uma vez, Ardito, agradecer a apresentação, tratar um tema tão relevante para a profissão do contador hoje em dia, que é justamente temas que estão associados a implicações que nós estamos vendo que são, como sempre, fora da contabilidade, mas se a contabilidade não estiver atenta a isso, a gente realmente não captura. O trabalho do contador é esse mesmo, é justamente garantir que a demonstração financeira reflita de forma fidedigna os aspectos patrimoniais e financeiros ali, né? Então, acho que esses insights que você nos transmitiu aí são importantes. Mais uma vez, queria agradecer as tuas explicações, a contextualização, e o que a gente aprende aqui também é que, embora nós sejamos contadores, cada vez mais a gente precisa entender de uma forma mais abrangente aspectos que não são diretamente relacionados à contabilidade, mas faz parte do nosso dever profissional de entender em alguma extensão. Então, eu acho que você também pontuou isso muito bem, muito legal. Obrigado, eu que agradeço, espero que tenham gostado. Sigo à disposição. Legal. Priscila, gostaria de fazer comentar um pouco do que nós temos planejado aí para o dia de hoje? Priscila, nós não estamos te ouvindo. Não, não está. Mas eu posso comentar. Só não tem exatamente. Isso, obrigado. Nós vamos agora, em seguida, pessoal, às 11h20, fazer uma palestra. Vocês estão convidados a participar do que nós estamos chamando aí de Venha Ser Você na PwC. Nós teremos uma sócia da PwC que seguiu carreira profissional na PwC e seguiu também a carreira acadêmica dentro da USP, passando desde a graduação, pós-graduação, o mestrado e o doutorado na USP. E a Gisele Stezek é uma sócia nossa da PwC, ela estará às 11h20 falando sua vida profissional e vida acadêmica, como que ela conseguiu organizar isso, para que vocês tenham uma visão de alguém que passou pela academia e que hoje tem uma vivência profissional e acadêmica organizadas e equilibradas. Então, nos vemos novamente às 11h20 com a Gisele. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e aguardamos vocês, então, na nossa palestra das 11h20. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos, tchau.